Resultado normal, né? Resultado normal. A seleção francesa é muito melhor que a seleção brasileira. Se você pegar a seleção brasileira titular e a seleção francesa titular, a França é melhor do que o Brasil. O Brasil hoje, com a sua linha defensiva, acho eu que reserva, né? Porque eu não sei se o Wesley é titular ou é reserva. Eu gostaria de saber para que o Danilo foi convocado, se hoje ele não entrou nem na lateral, nem como zagueiro. É uma dúvida que eu tenho, né? Se o Danilo é um assistente técnico ou se ele é um jogador da seleção brasileira. E em determinado momento o Brasil ficou na roda, a França tocava a bola, o Brasil corria atrás, mesmo tendo um homem a mais, em alguns momentos a França colocou o Brasil na roda, então o resultado ele é normal, o 2-1 está de bom tamanho, agradecer a expulsão do zagueiro francês, porque aí o Brasil conseguiu competir um pouco. A gente foi sustentar alguma bola quando o Luiz Henrique entra, e por 5 minutos no segundo tempo, eu concordo com o Ricardinho, a gente está bem atrás, era um amistoso para ver o nível que a gente estaria, a gente ficou bem atrás, a França teve uma certa facilidade de jogar contra nós, é preocupante a falta de um meio-campista que conecte. São números mentirosos, Vitor Sérgio? Porque bota ali um monte de finalização pro Brasil, mais finalização no gol também pro Brasil, mais escanteio pro Brasil. O Brasil, nesses números aí, só tem menos posse de bola. O jogo foi na linha do que os números apresentam, ou esses números hoje não estão explicando tanto assim a atuação, o nível de enfrentamento? Boa noite, Vess. Boa noite. A Tainá, o Ilcinho, o Ricardinho, principalmente quem está em casa. Acho que os números não... se você só olhar o número ali, você acha que o Brasil jogou de igual para igual e acho que não jogou de igual para igual. Em nenhum momento, especialmente considerando que você teve um jogador a mais por 40 minutos, né? Então, acho que isso teve uma influência muito grande na realização desses números. Mas acho que o Brasil poderia ter sido bem pior do que foi, né? E acho que ali eu não vou dizer que é um choque de realidade, porque só tem um choque de realidade quem está imaginando coisa a mais. Eu não estava e acho que a maioria do Brasil não estava. Porque, de fato, a realidade se impôs hoje. É um trabalho de 14 anos contra um trabalho de 14 meses. Ronaldinho Gaúcho, Raí, Neymar, todos já apanharam pra caramba no dia seguinte. O Vinícius passa ileso, mesmo com uma partida como essa aí, comparado aos outros. Nossa, vocês podem botar a lista aí de jogadores que eram estraçalhados no dia seguinte. Se fosse uma partida dessa aí. Capa do jornal e o caramba. Eu não vi que ele sorri bastante, mas não vi. Mas a capa era essa do jornal. Amanhã, meu Deus, se fosse o Neymar, jogasse desse jeito, perdesse e desse um sorriso no fim do jogo, rapaz. Meu pai do céu. Rivaldo apanhava muito, o Ulisses tá lembrando. Rivaldo apanhava pra caramba. As seleções, os camisa 10, os craques, dia seguinte, meu Deus do céu. Mas ele tem muito, muito boa fé. Tá tudo a favor. O vento é a favor. É tudo a favor. A gente tá a favor. A imprensa é a favor. E outra, a partir de agora, falou pra mim que o Brasil não precisa do Neymar, eu tô bloqueando, hein? Chegou pra mim e falou assim, Brasil, comentou aqui, o Neymar, com uma pena só, é 10 da seleção brasileira. E eu acho que a conclusão é basicamente óbvia, né? O Brasil não está pronto, e eu acho que não só o resultado, perder da França, mostra que o Brasil não está pronto. Mas algumas dinâmicas do jogo que até já eram esperadas, o Brasil entrou em campo quase com seu time reserva, Casemiro, talvez o Douglas Santos, Rafinha e Matheus Cunha, talvez os titulares desse time. Vamos ver se mais alguém que jogou hoje vai ser titular do Brasil na estreia da Copa do Mundo, mas eu acho que o time imaginado pelo técnico Carlo Ancelotti é bem diferente em peças, mas eu tô pensando em ideia de jogo. E acho que em ideia de jogo a gente não tá pronto pela diferença do primeiro tempo para o segundo, que tentou fazer o Brasil no primeiro tempo, o que tentou fazer no segundo, e como saíram os gols da França também, que o primeiro tem alguma coisa individual do Casemiro, mas pressionar e deixar uma pressão ser vencida com um jogador a mais, como o Brasil deixou no segundo gol, mostra que como time ainda tem muita coisa para melhorar. O lado bom é que o Brasil tem um muito bom técnico, e a seleção se apresentando, sei lá, no dia 25 de maio, os campeonatos nacionais acabam dia 23 e 24 de maio, depois tem a Liga dos Campeões ainda para ser resolvida, mas faltando só a Liga dos Campeões, e aí vão ser, se tiver brasileiros, vão ser poucos, né? Estreando na Copa do Mundo dia 13, a gente tem aí 3 semanas,
dia 25 até a primeira semana de junho, e depois mais 2 semanas quase em junho. São 3 semanas para o Ancelotti preparar o time. Dá para preparar, a questão é que não dá para testar. O Brasil vai chegar à Copa do Mundo sem saber se joga bem ou mal, né? Porque contra a França a gente jogou mal. Contra a Croácia vamos ver o que vai ser. Aí daqui a pouco tem uns amistosos antes da Copa, mas esse time vai encorpar e vai ter tempo de treinar com seu treinador, e aí vão estar todos os convocados durante a Copa do Mundo, quase, já durante o período de Copa do Mundo, né? Ainda que não tenha estreado. Então a gente chegará à Copa do Mundo sem saber se o time joga bem ou mal. Por que eu falei que, para mim, as ideias mostram que a gente ainda não sabe nem muito bem o que a gente quer fazer? O Brasil entra em campo com 4-2-4, mas sem a bola, Rafinha e Martinelli são jogadores muito entregues à marcação. E os dois fecham bastante, um 4-4-2, com Vinícius e Matheus Cunha fechando 2 zagueiros da França. E o Brasil tenta se fechar, dá poucos espaços para a França jogar. O primeiro tempo é de 65% de posse de bola da França. E o Brasil tem uma roubada de bola num passe ruim do Dembélé e 2 esticadas do Casemiro para o Rafinha, as suas chances de marcar. Tem essa aqui, o Dembélé toca errado, o Martinelli bate para fora, né? Basicamente, o que o Brasil teve de bom no primeiro tempo foi justamente o cara que perde a bola do gol, que é o Casemiro. O Casemiro, a bola longa dele funcionou muito bem contra a França, ele acertou 4 de 5 bolas longas, gerando para o Luiz Henrique no segundo tempo e gerando para o Rafinha no primeiro também. Começa já com uma péssima notícia para o Rafinha e para o torcedor do Barcelona, né? Rafinha saiu com um problema muscular, coxa, e vai passar por exame na sexta-feira. A seleção se virou bem sem o Rafinha, porque a melhor notícia da seleção foi a entrada do Luiz Henrique. Eu achava que o Luiz Henrique não tinha jogado bem os últimos amistosos. Ele entrou contra a Tunísia poucos minutos, contra a Senegal poucos minutos, e achei que foi discreto. Contra o Japão eu não acho que ele tinha ido bem. E antes disso, contra a Coreia, acho que ele nem entrou, e anteriormente ele estava melhor. Nos últimos 3 amistosos, eu achava que ele estava muito discreto. Mas contra a França ele é disparado o melhor jogador em campo da seleção brasileira. Os números do Luiz Henrique, ele só perde 4 das 28 bolas que ele toca, acerta 3 dribles dos 3 que tenta, ganha 5 dos 5 duelos que ele participa, finaliza 3 vezes e deu assistência para o gol do Bremer. Entrou com uma capacidade muito grande de atacar bem, de atacar com volume e de levar melhor nos confrontos individuais contra os defensores franceses. Tem uma melhora do Brasil, tem a expulsão do Upamecano, que para mim é absolutamente justa, e eu acho que nem precisaria do VAR. Não sei se o árbitro tenta contemporizar e manter um amistoso com os 2 times com 11 jogadores em campo, né? Seria bem melhor para as avaliações, 11 jogadores em campo, mas tem que expulsar, tem que expulsar. É a grande jogada do Wesley no jogo, né? Forçar o cartão vermelho do Upamecano, participar da jogada que o zagueiro francês é expulso, e aqueles primeiros 5, 10 minutos ali da seleção são bons, colocando a França contra a parede, atacando bem, com o Luiz Henrique aparecendo em quase todas. E aí, quando faz algumas mudanças, que a França vai para um jogador a menos e o Ancelotti também muda, o Brasil se desacerta um pouco no seu posicionamento, os jogadores ainda não estavam nas posições que eles deveriam estar, e a França sai muito fácil de uma pressão. Primeiro, assim, méritos da França, isso é um time pronto, né? Que quando está pressionado não se desespera, que sabe rodar, que sabe esperar o melhor momento, porque os caras estão entrosados, porque eles tiveram um ciclo, porque o técnico está lá a vida inteira e tal. Olha a diferença que faz você ter um time e você não ter um time. E a França sai muito bem da pressão do Brasil, coisa que a França gosta de fazer, que é correr, e aí corre até o gol do Ekitike. Tem outros momentos do jogo. Vale falar do Vinícius Júnior, né? Que teve mais um dia muito ruim, ainda não aconteceu o Vinícius na seleção. Tem menos de uma semana que ele jogou muito bem contra o Atlético de Madrid, antes disso tinha jogado bem contra o Manchester City também, e o da seleção é totalmente diferente. Ganhou 6 de 12 duelos, ganhou a metade, a sensação até que ganhou menos, driblou 2 vezes das 6 que tentou, perdeu 18 das 50 bolas, perdeu quase 40% das bolas que ele tocou, finalizou 2 vezes, nenhuma no gol, um jogo muito apagado do Vini, que eu acho que falta ele na seleção confiança. A gente viu algumas vezes o Vini saindo com bola e tudo pela linha de fundo, e é um jogador que só consegue se sentir confiante quando ele começa a tentar e começa a dar certo. Então, mesmo num dia ruim, ele não para de tentar. E aí a gente vê um jogo como esse, que ele não para de tentar, força, e as coisas não saem, não vão bem. E de novo isso aconteceu com o Vinícius Júnior. É uma pena que a seleção tivesse tão modificada, que não fosse possível fazer um teste coletivo melhor, né? Coletivamente, eu repito aqui, meio que para finalizar, o que eu vi é um time muitos passos atrás ainda da França. O resultado é 2-1, então, pô, beleza. Assim, um resultado apertado, e no final o Brasil teve lá suas chances. Mas o Brasil forçando muito, e
errando saída de bola no primeiro tempo, sem conseguir jogar com a bola no pé no primeiro tempo. No segundo tempo, com um a mais, praticamente não conseguiu gerar muitas coisas. Finalizou 11 vezes contra 2 da França no segundo tempo, mas não gerou muito o Brasil. O gol é num abafa, numa jogada de bola parada e não conseguiu construir com a bola rolando. E que a França, com um jogador a menos, faça o gol que fez e que esconda a bola do Brasil em alguns momentos do jogo no segundo tempo, e um deles determinado, mais de 2 minutos, mostra que, como time, os movimentos não estão coordenados, os jogadores ainda não estão correndo todos na mesma direção. Mas eu acho que vai melhorar. A gente vai ter tempo de testar. Mas Você tem o Upamecano expulso no segundo tempo, soube fazer uma gestão daquilo que poderia abordar na partida, especialmente para pegar o Brasil no contra-ataque, no pulo, numa pressão mal feita, que acabou resultando no 2-0. Mas isso é papo para daqui a pouquinho. O ponto é, são seleções que têm no seu DNA tático semelhanças, porém em estágios totalmente diferentes e também com capacidades de entendimento de jogo, especialmente no quesito ofensivo, diferentes. Eu acho que a França está mais bem preparada nisso e mais azeitada, mais entrosada do que a seleção brasileira. Cara, o Luiz Henrique joga no Zenit, então a gente não vê ele tanto. É verdade. Mas no ciclo que vivemos dessa Copa do Mundo, o Luiz Henrique foi garantindo passinho a passinho, jogo após jogo, gol após gol, assistência que ele deu mais uma nesse jogo, a vaga dele na Copa do Mundo. Esse cara tem que estar. E eu me lembrei muito de jogadores com a capacidade de entrar na seleção e mudar o jogo, porque eu acho que, naturalmente, a seleção brasileira terá o Estevão pelo lado direito e não o Luiz Henrique. Mas no segundo tempo, o jogo tá difícil, meu irmão. Joga o Estevão para dentro, joga o Luiz Henrique e canseira neles, né? Eu acho. Não, fez um jogo brilhante, todo mundo viu. Agora também eu acho que o Vinícius não é exatamente um problema para a seleção brasileira, embora ele reconhecidamente não seja na seleção um jogador tão brilhante como ele é no Real Madrid. Eu acho que o Brasil tem, antes de chegar no Vinícius, muita coisa para acertar no time. É claro que todo mundo espera mais dele, mas eu também acho que se o time começasse a se acertar no período pré-Copa do Mundo em que vai ficar junto, a carga sobre o Vinícius Júnior vai ficar menor e ele vai passar a jogar melhor. Eu sou muito tranquilo em relação a ele. Eu acho que o Vinícius, por exemplo, na última Copa do Mundo ele estreou muito bem. Ele fez um ótimo jogo, né? Naquela estreia da seleção brasileira. E eu acho que ele tem condição de jogar naquele nível. Agora, é evidente que não dá para jogar toda a responsabilidade e todo mundo ficar imaginando que ele vai resolver os jogos, né, com frequência. O Brasil tem vários outros ótimos jogadores, especialmente na frente. E ainda tem mais um detalhe tático na seleção brasileira que eu acho importante em relação, e impacta também naquilo que o Vinícius Júnior pode produzir. É que o Brasil, ele não vai jogar na Copa do Mundo, quase com certeza, né, com um lateral esquerdo que avance muito. Não é a característica do lateral que jogou hoje e não vai ser e também não é a característica, por exemplo, do Alexandro, se ele for atuar. Enfim, o Alexandro é um jogador que marca muito bem, é um jogador de boa técnica, vai à frente, mas ele não é aquele cara que fica passando toda hora, que chega, encosta, tabela lá com ponta e tal. Então, há momentos em que o Vinícius Júnior vai ter dificuldade em relação à aproximação de alguém. Por isso também eu acho que quando a seleção brasileira ficar junta há mais tempo, eu tenho a expectativa de que o Vinícius seja um Vinícius mais parecido com aquele das últimas temporadas no Real Madrid, ou seja, um jogador que circule mais. Não é um cara para ficar tão confinado ali do lado esquerdo. Então, eu acho que ainda tem um imenso potencial de crescimento para ele, eu acho que isso vai acontecer. Estou muito convicto. Enfim, o Vinícius não é alguém que me preocupe. Eu acho que o grande desafio é acertar a defesa, porque é um setor em que o Brasil está mudando toda hora, muitas vezes até por força de lesões, como é o caso do Militão, que o Bruno citou, enfim, não joga desde o início de dezembro. Né? Então, Júnior. Achei abaixo, como o do Rafinha também foi abaixo. E acho que na Copa do Mundo os dois podem ser muito importantes para o Brasil. Porque eles jogam muito pelos seus clubes, só que uma coisa é jogar no clube, você tem conjunto, você tem uma base, e a seleção brasileira, ainda mais o time que jogou hoje.
E os dois são destaques dos seus times. Eu não acredito nessa história, jogador de seleção, jogador de time. Depende, se você tiver numa seleção bem... A seleção, se for um bom time, o cara vai andar. Agora, a seleção não for um bom time, talvez o cara não ande. Já disseram que o Messi não era jogador de seleção, porque o Messi não ganhava a Copa do Mundo, não ganhava a Copa América, né? Isso já aconteceu várias vezes. Eu acho isso meio bobo, entendeu? O Tarantino, então, é jogador de seleção, né? E o Messi não é. Quer dizer, que, peraí, pra falar sério, né? Tarantino, lateral esquerdo campeão em 78, que era um jogador grosso, né? O Luque era jogador de seleção, centroavante trombador, campeão do mundo também. Então o Luque era de seleção, o Messi não era. Quantas vezes fala? Até na Argentina falavam isso, que o Messi não servia para a seleção. Quer dizer, eu acho isso meio bobo. Na minha opinião, assim, depende do time estar bem e o cara estar bem naquele time, poder render, poder jogar um grande futebol. Então acho que foi aquém. Pode ser melhor. Algumas jogadas acho que ele foi um pouco individualista, poderia tentar trabalhar mais coletivamente, errou alguns lances que poderia ter saído melhor, mas assim, nada muito escandaloso, nada assim que me choque. Eu acho que o Piperno falou um negócio interessante. Às vezes o Vinícius até fica um pouco sozinho, né, no lado esquerdo da seleção brasileira. Muitas vezes ele recebe sem ter gente aproximando para ajudá-lo também. Acho que muitas vezes ele recorre ao individualismo pela pressão também que tem em cima dele, mas acho que muitas vezes é porque não tem ninguém perto também, né? Sim, isso é uma coisa que eu acho que ele tem que superar. Ele tem que jogar o que ele tem que jogar, não importa o que estão perguntando, o que estão falando. Ele tem que jogar. Tem que jogar. Que a pressão vai em cima dele. Porque se você for olhar, ele e o Rafinha são destaques do Barcelona e do Real Madrid. Sim. Mas a pergunta é sempre do Vinícius. Quantas vezes se pergunta em programa esportivo ou nas ruas? E o Rafinha? Não se pergunta. E o Rafinha, acho que o Rafinha é um jogador que pode ser tão decisivo quanto ele. Os dois jogadores têm uma ótima fase, é só ver o que eles fazem nos times deles. A gente falou aqui muito dos atacantes, dos jogadores da França. O Brasil tem alguns jogadores muito bons também, e eles aparecem nesse grupo de grandes jogadores. Agora, aquela coisa, coletivamente o Brasil ainda está bem aquém, e os desfalques eram muitos, a seleção adversária é melhor. O Brasil jogou contra um time melhor, simples assim. Eu só coloco o seguinte diante da fala do Vinícius Júnior. Os treinadores que passaram e não foram bem, porque ele elogia agora a chegada do Ancelotti, que de fato é um treinador muito acima da média, um dos melhores do mundo. Mas os treinadores que passaram recentemente na seleção também queriam que o Vinícius Júnior jogasse um terço do que ele joga no Real Madrid. Todos que ele nós jogasse, queríamos isso. exatamente. Boa. Tanto é que grande parte, mesmo com o Vinícius Júnior fazendo sucesso na Europa, tem uma galera que defende que o Neymar, mesmo não estando 100%, esteja a serviço da seleção brasileira, porque ele é o diferente. Então, se o Brasil necessitava de um treinador mais qualificado e agora tem o Ancelotti, com o Ancelotti que soube extrair o melhor do Vinícius Júnior, nós também esperamos, como brasileiros, que ele também jogue pelo menos um terço ou metade do que ele costuma jogar na Europa. Porque até hoje, ele não jogou nada pela seleção brasileira. Não, Miguel. Sem pressão? Miguel. Porque, primeiro, quando ele fala, ele já chegou e descredenciou todos os outros treinadores que passaram. Entendeu? Aí falou que o Ancelotti chegou e mudou a filosofia dele de trabalho e deixando a gente tranquilo. Pô, deixando tranquilo em quê? O cara joga na Europa, no Real Madrid, arrebenta no Real Madrid, a seleção não jogou porra nenhuma, não jogou nada. Aí quer detonar ainda os outros treinadores, fica quietinho. Faz no Real Madrid, faz na seleção o que ele faz no Real Madrid. Agora, o Ancelotti, ele não tem nenhum parente no Brasil não, irmão. Ele não vai fazer média não, como os outros treinadores fizeram. O Martinelli foi o único jogador com a finalização dele pela direita, cortando pro meio foi a melhor chance do Brasil no primeiro tempo. Eu acho que é isso, falta criatividade, principalmente no primeiro tempo. Agora, depois desse gol, o Brasil conseguiu se aprofundar melhor pelas pontas, mas é isso. O Brasil que se resume a jogar pela ponta. E na ponta esquerda, o Vinícius é muito pouco criativo de novo. Mais um jogo do Brasil que o Vinícius Júnior só consegue pra ponta, ciscar. E no geral, esse aqui é outro que não joga bem na seleção, o João Pedro. Fraquíssimo. Mas aqui a gente também tem pouca oportunidade. Não, teve pouca oportunidade. Quem teve pouca oportunidade foi o Thiago. É a primeira vez que tá na seleção. O João Pedro foi convocado pelo menos mais 5 vezes e sempre jogou. Então, será que o Ancelotti vai ter... Mas Casemiro vai sair pro Gabriel Sara, o Gabriel Sara é primeiro homem? Não, mas o Ancelotti joga mas agora não tem mais porquê, tomar de 3 ou tomar de 2 não é uma diferença. Mas aquela coisa, será que o Ancelotti vai querer tirar o Vinícius Júnior? Não vai porque ele é jogador de empresário, jogador de mídia. Não é essa questão. Ele é jogador da narrativa. Por que ele deram 10 pra ele hoje? O Vinícius Júnior, ele tem um péssimo retrospecto na seleção brasileira. Mas ainda é um Vinícius Júnior que, em jogadas individuais, ele consegue resolver alguns jogos no Real Madrid. A partir de agora, não esquece o Real Madrid, tá falando de seleção. A partir de agora, Abel faz cabelo a 10. A CBF postou a 10 antes. Não, mas postou antes, tudo bem. Mas postou a 10 antes. Podia dizer assim, não, o camisa 7 é o Matheus Cunha, não. Postou, Vinícius Júnior será o camisa 10. Cara, existe um movimento pra colocar o Vinícius Júnior na posição do coração do brasileiro, que é do Neymar. E é tão forçado, tão enfiando goela abaixo, que a gente acaba gerando hate contra ele. O Vinícius Júnior tem que mostrar ainda, ele tem que se provar na seleção. Não, ele já teve chance de se provar. Nossa, que bolinho. Ele já teve chance de se provar. Ele teve mais chance que qualquer outro jogador da história desse país. Nunca na história da seleção brasileira, um cara que jogou tão mal, tão jogos consecutivos, recebeu tanta chance. Isso não acontece. Existe alguma narrativa por trás, seja de empresário, seja de Rock Nation, seja pra suplantar a figura que o Neymar tem, que realmente a mídia e a política precisam de alguém para ter mais influência que o Neymar. Por isso que estão colocando goela abaixo essa porra de Vinícius Júnior. A partir de agora, vamos chamar ele de Virgínio nesse canal.
Você tem que corrigir. Toda vez que alguém já fala de Vinícius Júnior, é Virgínio. Olha isso. Olha isso. Acho que se for pro banco ele não volta mais. E eu vou te contar o salário de vocês se vocês falarem a palavra Vinícius Júnior. É Virgínio. Se o Virgínio pegar banco, ele não volta mais no banco. Ele pegar e fica lá pra sempre. Mas a questão, se ela vai botar ele no banco, tenho certeza que não. A pergunta de $1 milhão é como é que a gente faz pra fazer o Vinícius Júnior render na seleção 50% do Real Madrid? Então, eu acho que ele é muito condicionado no Real Madrid. Ele joga bem no Real Madrid por conta de fatores que ele não consegue replicar na seleção. Ele joga bem por conta da forma que o Real Madrid joga. E o Gabriel já acertou 2 passes. Foi melhor que o Andrei. Foi melhor que o Andrei tá muito mal hoje. Depois eu falo, quando acabar o jogo eu vou falar do Andrei Santos, que também é jogador de empresário. De novo, Vinícius Júnior. Ainda que não tenha estreado, então a gente chegará à Copa do Mundo sem saber se o time joga bem ou mal. Mas sabe uma coisa que não tenho dúvida que eu posso falar? O Vini mais uma vez vai muito mal. O Vini não joga bola. O Vini não acontece na seleção brasileira. Eu não sei o que rola, mas alguma coisa não rola. O Vini da seleção, ele é qualquer coisa. Não dá pra dizer que qualquer pessoa que você pegar no meio da rua vai jogar igual ele no Brasil, porque também não é tão assim, mas eu tenho a impressão que qualquer ponta do Campeonato Brasileiro, qualquer jogador profissional da Série A, entregaria o que ele entrega no Brasil, que é meio que nada. Cara, tem outro tópico aqui, antes da gente falar da bola rolando, que é o Vini Júnior camisa 10. E aí você pode pensar o seguinte, eu vou ser bem sincero aqui, tá? Ah, mas é um absurdo o Vinícius Júnior ser camisa 10 da seleção brasileira. Não, não é. Absurdo ele jogar o que ele joga na seleção. Isso não dá pra aceitar. O Vini não faz nada. Agora, tendo em vista o que ele é no futebol mundial, principalmente por causa do que acontece no Real Madrid, ele tem que ser o 10 mesmo. Porque se não fosse ele, seria o Rafinha. Mas eu acho que faz mais sentido ele. A gente tá falando de um cara que tem 2 Champions, que tem um prêmio de melhor do mundo, por mais que não seja bola de ouro, ele tem o FIFA The Best, então ele tem que ser cobrado. E aí, cara, eu queria até reverter aqui um pouco, eu queria subverter o que você talvez pense. Se você é do time que acha que é absurdo a gente ter o Vinícius Júnior como camisa 10, eu queria te dizer que, na verdade, o normal é isso mesmo. Agora, se por acaso você acha que estão dando mérito demais pra ele, eu vejo de outra forma e é aqui que eu subverto o pensamento. Eu acho que isso aqui é aceitar um fardo. Eu acho que isso aqui, o Vini aceitar 10, é aceitar ser mais cobrado. Então assim, não, mas você vai falar mal do Vini, mas vai falar menos do Rafinha. Sim, só um dos dois é 10. Só um dos dois pegou a faixa de capitão. Só um dos dois ficou até o final. Só um dos dois é incontestável no time. Sim, eu acho que a gente tem que criticar mais o Vini, porque é dado muito mais a ele do que para qualquer um outro. Mas ele não consegue. O Vini não acontece. O Vini perde umas bolas que não parece o Vinícius Júnior. Talvez, no geral, o Vinícius Júnior não seja o melhor jogador do mundo. Eu acho que ninguém acha que ele é. Por mais que naquele ano de 24 ele foi, eu acho que hoje em dia não é. Agora, no X1, no 1 contra 1 sozinho, que é isso aqui, ele talvez ainda hoje seja. Eu acho que o Yamal briga ali bem também, o próprio Olise é muito bom, o Mbappé ganha muitas na velocidade, mas eu acho que nesse drible curto, o Vini vai bem. Se ele não é o número 1 do mundo, ele tá pelo menos no top 3. Até ele chegar na seleção brasileira e simplesmente não conseguir passar de praticamente ninguém. Ele perde umas bolas inacreditáveis. Você vê que existe todo um clima sendo levantado, uma escada para que o Vinícius Júnior suba no palco e brilhe, mas ele só sobe no palco. O Brasil se defende mal. E eu acho que é até esperável isso, porque é um time que tem 4 atacantes, só 2 meio-campistas. Então é normal que quando perde a bola, vai estar meio aberto até demais. E o Brasil estava, e o Brasil parece ter um a menos, mas na verdade tinha um a mais. Toma outro gol de cobertinha. O Olise, muito bom jogador, ele carrega a bola até o limite, ele toca ali na brecha do Léo Pereira, que virava de costas pro passe. O passe acontece, 2-0 os caras que a gente... ruim, cara. É meio lamentável. E aí, esse é o momento que cai de uma vez por todas a ficha que se você achava que a França era melhor, tá certo, era óbvio, é melhor mesmo. E aqui fica evidente.